vamos lá então, Lazinho. Voltou? Agora, essas entrevistas em tempo de confinamento, a gente está assim, abrindo mão de vaidade, de ângulo. Eu estou tentando aqui ajeitar, fazer ficar. Mas eu Mas acho, é mas isso, né? olha, mas é assim, vamos assumir que a nossa conversa já começou, ok? Porque eu acho que o que tu acabaste de Tá. dizer é ótimo, não é? Para começo de conversa, tu disseste, no momento que nós estamos a viver, a coisa da vaidade, não é? Da preocupação com o ângulo, com a luz, desapareceu. E eu acho que mais do que Desapareceu. nunca também, ah, ah, não é que nós tenhamos a obrigação de mostrar as coisas como elas são, mas eu acho que as pessoas provavelmente estão mais receptivas a ver a verdade como ela é neste momento, não é? Exatamente. E você sabe o que eu estou achando bom? Tava pensando uma coisa, Pedrinho. E o que é que aconteceu? Eu fiz uma besteira. O que é Não, que não, tranquilo, aconteceu? isto faz parte, temos que assumir. Eu vi de repente Nós a temos tela que assumir mudar. que estes pequenos erros, não é? Fazem parte do improviso do momento. Mas é isso. Eu tava. Ah, não, tem uma coisa boa aqui que dá pra fazer. Ah, já sei o que é. Espera aí, vou fazer uma palhaçada antes de começar. Não Então, dá. pera, se Você calhar me vou conhece. parar, não é? Não, claro que não vai parar. Você vai deixar aí. Eu tô, Continuamos, eu bora. tô eu tô descobrindo coisas fantásticas. Porque aqui, ó, a gente pode ficar com a câmera ruim, mas eu posso aparecer para você assim, ó. Por exemplo, bem Ah! mais novo. De Pô, repente a como é que gente eu pode faço? fazer a entrevista toda assim, com essa cara, que aí a gente finge que tá tudo bem. Meu, como é que eu faço isso também? Ah, agora eu não vou te falar, isso é uma descoberta da quarentena. Eu descobri coisas como isso, por exemplo. Você Meu, tá vendo? eu acho que prefiro. Tu sabes que o boneco que tu tinhas antes faz-me lembrar imenso o teu filho. O teu filho está É igualzinho enorme. ao João Vicente. Essa é a cara do João Vicente. Está Ele enorme, tá está assim, lindo ele. tá enorme e é impressionante ver a semelhança. Eu tô mais para isso aqui, ó. Atualmente eu tô com uma cabeça complicada. Lázaro, Não sei se está eu vou gravando. aproveitar que tu te estás a apresentar desta forma ao mundo, não é? Para agradecer a tua presença aqui. Tu sabes que tu foste um dos impulsionadores para que eu criasse um pequeno espaço de intervenção. Nós conversámos há um tempo atrás, não é? E eu já vou dar, ou seja, já vou explicar o contexto da minha relação contigo e de como nós nos conhecemos, mas falando agora deste espaço, não é? Eu sei que, antes de mais, e antes do agradecimento e antes de tudo, óbvio que nós estamos a viver um momento especial, não é? Para todos nós globalmente, que não deixa de ser fascinante, e daí nós estarmos a conversar desta forma, porque o que eu mais gostaria era de estar à tua frente, de te dar um grande abraço e podermos conversar cara a cara, não é? E estarmos juntos, mas o momento não permite. Portanto, nós decidimos improvisar e aqui estamos. Muito obrigado, antes de mais, por teres aceito participar. Eu sei Eu que que agradeço. Eu que agradeço. E logo nós, né, Pedrinho? Porque nós temos encontros memoráveis. Eu lembro de todas as viagens que a gente fez junto, os encontros que a gente teve, os jantares, casas de amigo. Acho que essa entrevista ela teria um outro valor se a gente tivesse próximo, mas eu acho que esse momento está trazendo esse aprendizado para a gente também, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito crítica ao mundo virtual. Apesar de ter redes sociais, de trabalhar com redes sociais, durante muito tempo meu discurso foi: a gente precisa ser responsável para não se afogar na tecnologia, para não se afastar, para não perder o olho no olho, para não perder o contato físico. E, de repente, quando esse vírus chega e faz com que a gente precise manter distanciamento, o mundo virtual acabou ganhando um novo significado, né? Que se transformou em aproximação também. Eu tenho resgatado telefonemas e videochamadas com amigos que eu não falo há muito tempo, com a minha família, e o mundo virtual acabou ganhando um sentido de aproximação. Então, olha aí, a gente revendo tudo, né? Até esse conceito. Então, é o que a gente ganha, né? Se há alguma coisa para se ganhar, esse é um ponto que eu estou me apegando e entendendo que é uma vantagem desse momento. tu sabes o que é interessante, quando tudo isto começou, não é? Quando o confinamento começou, houve algo sintomático para mim que foi, eu comecei a receber telefonemas de pessoas que antes mandavam mensagem. Uhum.
E achei interessante. E as conversas passaram a ser longas, não é? Portanto, estou contigo, não é? Quando tu dizes que isto acabou por ser um fator de aproximação entre todos nós. Diz uma coisa, como é que tu estás a viver este momento atual? Eu sei que tu estás com a Thaís, não é? Com a tua mulher, com os vossos 2 filhos. Vocês estão os 4 só, não é? Só nós 4 e um cachorro. Agora vivendo dia após A última vez que é um detalhe importante. Casa não havia cachorro. Não, mas agora tem. Eu sou apaixonado por cachorro, mas quando ele veio foi a contragosto. Mas agora ele faz parte da família e eu sou mais apaixonado por ele. E cachorro é um detalhe importante em confinamento. Mas a gente está vivendo dia após dia. O primeiro mês foi muito difícil porque eu tive muita variação de humor, Pedro. Acho que quando começou, eu estava muito forte. Eu entendi o tamanho do que era. A gente tomou as primeiras precauções já em casa, liberamos todo mundo que trabalhava com a gente. Conversei na minha produtora para os profissionais tentarem trabalhar de casa. Comecei a fazer doações, a incentivar doações para projetos da sociedade civil. Depois me veio um medo profundo, um medo disso nunca mais acabar, um medo de não saber lidar, um medo de destruir as relações, relação com minha mulher, relação com meus filhos, né? Porque você fica 24 horas por dia juntos, tudo se amplia, qualidades e defeitos, ou a nossa percepção sobre as qualidades e os defeitos. Então, o meu humor variava muito. Então, fiquei muito triste e meio sem querer ver notícias, sem querer me informar, sem querer conversar direito. Aí, depois, me veio uma consciência do meu papel. E é uma coisa que acontece sempre na minha vida, esses alertas, né? Acho que a gente recebeu um alerta gigantesco da natureza, de Deus, dos orixás, sei lá, depende da sua fé, depende da sua crença, mas a gente recebeu um alerta de que a gente precisava parar e rever as coisas. Acho que a gente precisa perceber esse momento como isso. Não sei se vai ser um momento de grande produtividade, de grande produção, e nem acho que a gente tenha essa obrigação de aproveitar esse momento para virar os grandes criativos, mas pelo menos fazer um esforço para refletir sobre qual é o próximo passo que a gente precisa dar, esse tempo trouxe. Então essa consciência me veio e eu comecei a organizar minha cabeça para poder ser útil e poder ter saúde mental para continuar. Porque senão eu senti que eu ia pirar. E aí veio um momento que eu estou vivendo com muita satisfação, que é assim, consciente do problema, consciente dos problemas que esse vírus gerou para o meu país, problemas de narrativa, problemas de desigualdade social, e tem uma galera que está pagando um preço alto por isso, problemas econômicos, problemas de conscientização sobre os métodos de higiene, e entendi que eu tinha uma voz para ajudar nesse sentido, que é essa voz poderosa no mundo virtual. E aí comecei a trabalhar para isso. Então hoje meu dia é dividido como tarefas de casa, cozinha, limpeza, cuidados com filhos, atividade da escola que está chegando, cuidados comigo, que eu não estava tendo. Agora tem algum momento que eu digo assim, agora papai vai cuidar um pouquinho dele. Aí eu assisto uma coisa, tomo os meus remédios, tenho esse tempo reservado, e a contribuição para a sociedade, que vem de várias maneiras, e as lives e o trabalho na internet tem sido uma grande força de trabalho nesse momento para mim. Olha, Lázaro, é assim, eu ontem, e eu não sei ao certo quando é que esta entrevista vai para o ar, portanto nós não sabemos o que é que pode acontecer entre aqui, não é? Quer dizer, nós estamos a assistir a uma série de eventos, não é? Desenrolarem-se de uma forma tão rápida que é imprevisível e muito difícil fazer previsões, não é? Mas eu ontem assisti a uma intervenção tua com uma jornalista do Canal Brasil, com a Simone. E houve algo que ficou, que eu retive, não é? Tu dizias uma coisa do género, tu dizias, eu tenho-me estado a informar junto dos especialistas, não é? Das áreas que neste momento estão mais expostas ao que se está a passar, para depois poder informar as pessoas, não é? Exato. Porquê? Porque o que eu neste momento estou em Portugal, mas tenho estado a acompanhar as notícias do mundo inteiro. Eu acho que é impossível não, eu acho que é importante também desligar, não é? Porque somos bombardeados com tanta informação, mas eu acho importante também tentarmos perceber o que se passa a nível global. E a sensação que eu tenho no Brasil é que há
Ou seja, há um discurso que não anda de mãos dadas, não é? Entre quem decide e depois as ordens, por exemplo, da Organização Mundial de Saúde. Eu acho que tem sido óbvio, não é? Daí eu acho que tu teres-te informado junto destas pessoas para melhor poderes comunicar, porque esta é a arma que nós temos, não é? Utilizando as redes sociais, não é? Pedrinho, eu acho que a gente precisa estar a par do nosso tempo e tentar contribuir para ele. Isso eu já me conscientizei há muito tempo atrás, principalmente como comunicador, como artista. Eu fujo muito de ser obsoleto. Eu olho para o meu público, entendo quais são os movimentos e tento produzir a minha comunicação e a minha arte para esse público desse momento. Por que é que eu estou falando isso, Pedrinho? Porque a gente está vivendo um momento onde a educação está sendo sucateada e não tão valorizada, ciência e tecnologia está sendo questionada, estatística está sendo questionado, a cultura, o valor da cultura, o sentido da cultura está sendo questionado. Existe uma guerra sobre o que é mais importante, quando eu acho que a nação ideal é a nação que tenta dar conta de tudo. É um grande desafio para qualquer líder, em qualquer parte no mundo, e a gente corre um grande risco se a gente achar que somos eternos opositores. Mas vivemos esse tempo. Fico consciente também que a gente tem duas linhas nesse momento da história que andam juntas, para a gente não achar que é apenas uma linha. Tem uma linha que pensa mais nos direitos humanos, que pensa mais no valor da cultura, da educação, pensa mais na informação de qualidade, e tem uma linha que é meio de uma balbúrdia, de que nada importa e de que a gente tem que gritar e bagunçar tudo porque o formato antigo já não dá mais certo. E talvez sim, talvez o formato antigo já não dê mais certo. Talvez a insatisfação que a gente tem no mundo, no modo de se gerir uma cidade, um estado, um país, seja uma questão muito grave e a gente precise ter novas ideias ou resgatar antigas ideias. E talvez as novas ideias ainda não estejam prontas para serem estabelecidas. Estou filosofando aqui porque eu acho que é um momento importante da gente fazer isso, Claro e que principalmente sim. falando com um amigo como você, que eu sei que entende essas minhas viagens filosóficas. Eu fico Claro. feliz em poder Mas falar sobre tu isso. sabes de uma coisa, Lázaro, e é assim, há algumas semanas atrás eu tive a oportunidade e o prazer de entrevistar uma atriz portuguesa que se chama Sara Barros Leitão, Sim. que é uma garota que eu acho que você iria adorar conhecer. Não só é uma grande atriz e uma pessoa com talento profundo, mas depois é uma pessoa extremamente engajada, não é? Em assuntos sérios e assuntos relevantes. E ela disse-me uma coisa, e eu olhando para o teu trajeto, né, que nós já nos conhecemos há alguns anos, ela disse, e falando das redes sociais, deste fenómeno de redes sociais, ela disse: eu preciso de saber para onde eu vou, para os meus seguidores me seguirem. Olha. E eu achei isso lindo, meu. Achei lindo, não é? Porque fala-se tanto, Bonito. não é? Nos seguidores e ela disse, não, quer dizer, eu preciso primeiro de perceber para onde eu vou, para depois, não é? Trazer estas pessoas comigo. E vou-te dizer, Lázaro, Exato. é um orgulho ver a pessoa em que tu te tornaste, não é? Nós quando nos conhecíamos, tu já eras esta pessoa, mas eu acho que agora tu utilizas a tua plataforma de uma forma, ou seja, tu utilizas a tua plataforma com muita seriedade e de uma forma inspiradora. Portanto, eu dou-te os meus parabéns, porque eu tenho estado a acompanhar o teu posicionamento durante esta fase completamente distópica, não é? Da nossa existência. Mas sabe o que é isso, Pedro? É seu Ivan, meu pai. Então, Meu pai fala muito pouco, mas ele disse uma coisa para mim um dia que foi muito forte. Ele falou assim: filho, você já reparou que quando a gente vai falar mal de alguém, a gente fala para 10 pessoas e quando a gente vai falar bem, a gente fala para 5? Ele nem sabe, mas ele me disse uma coisa muito importante. Nesse período que a gente vive, que a gente tem tanta coisa para lutar, a gente pode denunciar, a gente pode falar sobre pessoas, mas eu me sinto na obrigação de oferecer alternativas. Então, o meu equilíbrio é o quê? Eu denuncio sim, mas ao mesmo tempo eu crio uma outra narrativa, que é uma narrativa de informar, de educar. claro. O que é que eu estou fazendo com essas lives? Eu estou chamando especialistas para falar sobre questões específicas e problemas específicos do problema do corona.
e fazendo as perguntas mais simples que eu sei que está na cabeça das pessoas. Quando eu entrevistei um médico, eu perguntei a ele assim, olha, tem uma senhora que está dizendo aqui que máscara de garrafa PET pode proteger do corona. Pode ser uma pergunta indevida, talvez eu, Claro. como comunicador, não devesse fazer, mas não, eu faço exatamente o oposto. Todas as perguntas são permitidas, perguntas polêmicas e trazendo especialistas para falar sobre os assuntos, para a gente esclarecer, porque justamente o achismo, ou as pessoas acharem que elas são especialistas em tudo, e a mentira, eu não sou especialista em tudo, ninguém é especialista em tudo, eu luto contra numa outra corrente, que é informar através de pessoas que estudaram, que têm informação, que têm estatística, que têm dúvidas também e também têm coragem de falar, olha, estou em dúvida. O médico falou uma coisa muito importante. Ele falou, um dos grandes problemas que nós médicos temos hoje em dia é porque várias das perguntas a resposta é não sei. E a gente precisa ser honesto com o paciente Claro. e com o seu público e dizer não sei. Esse é o trabalho que eu estou tentando fazer. Olha, Lázaro, diz-me uma coisa. Tu ontem, a determinada altura, quer dizer, eu tenho que agradecer, antes de mais, pela iniciativa do Canal Brasil, porque permitiu-me, ou seja, vocês tocaram em assuntos tão interessantes que é impossível para mim não trazer hoje para a minha entrevista. Uhum. E a determinada altura, tu falaste, na coincidência ou não, não é? Quer dizer, eu quero acreditar que isto não é coincidência, de que a temática à volta dos projetos que tu estavas a desenvolver, muito deles irem de encontro, não é? A isto que nós estamos a viver agora, esta questão do confinamento, não é? Da repressão, isto tanto nas peças de teatro que tu estavas a desenvolver, como também no teu filme, não é? Na medida provisória. É interessante, não é? Isso estar a acontecer do teu lado, e não só do teu lado, porque eu acho que globalmente nós estávamos a chegar a uma fase em que as pessoas estavam a começar a questionar muita coisa, não é? Nós estávamos a ter uma série de sinais da própria natureza. Quer dizer, era um tema corrente a história do aquecimento global, da intervenção do ser humano na natureza, não é? Portanto, e de repente acontece isto. Mas queres falar um pouco da coincidência que é os projetos que tu estavas a desenvolver? Todos sobre confinamento. Todos sobre confinamento. Eu não tinha me dado conta, eu já estava fazendo os projetos. O filme começou há 8 anos atrás e eu consegui realizar há 1 ano atrás. Mas aí eu vou ter que ter uma fala bem metida besta agora. Para mim, isso aí é o poder da arte. É o poder de reflexão, é o poder de percepção do mundo à nossa volta, é a tentativa de oferecer alternativas às pessoas, falando de questões que são muito pertinentes. Eu acho que foi isso, não foi planejado, mas os 4 trabalhos que eu estou fazendo falam de confinamento. Eu tinha estreado, 1 semana antes do período de confinamento, uma peça de teatro, que é uma comédia, que fala sobre 4 profissionais desempregados, confinados em uma sala, disputando uma vaga de emprego. O método Gronholm. Tem uma peça que eu dirigi com a Mariana Xavier, que vai estrear ainda, mas que a gente já tinha aprontado toda, chamada Antes do Ano que Vem, que fala sobre uma faxineira que trabalha num centro de valorização à vida. Na noite de Réveillon, a psicóloga de plantão não consegue chegar e ela, mesmo sem técnica, começa a atender os telefones e conversar com as pessoas que estão precisando de acolhimento. Uau. E ela fica confinada no centro de valorização à vida a noite toda de Réveillon, falando com as pessoas. Olha, Lázaro, diz-me uma coisa. O teu filme, eu daqui a pouco quero, porque quer dizer, eu podia conversar contigo durante um dia inteiro e já fizemos isso, não é? Mas eu aqui tenho que tentar organizar as minhas ideias. É assim, o teu filme, Medida Provisória, tu tens, e não querendo desvendar muito do que é o filme e tudo mais, e a temática, tu tens uma cena em que as tuas personagens estão de máscara, certo? E é melhor dizermos já isso aqui agora, para depois não ser dito que tu te aproveitaste da pandemia. Exatamente, eu preciso falar. Aliás, o meu filme é uma distopia e várias das coisas que são contadas ali estão acontecendo. Uma delas é que a partir do momento no filme as pessoas começam a andar de máscara. Isso foi escrito há 7 anos atrás. O que é que isso significa? Para mim significa que os sinais todos estavam aí. A gente é que está correndo demais e não está prestando atenção. A gente que está correndo demais, passando o tempo todo olhando aqui para baixo, dormindo com o celular do lado da cama e acordando para ver se o mundo virtual já está chamando a gente, porque a gente está brigando, discutindo e só querendo provar o nosso ponto de vista e a nossa verdade. E a gente está adoecendo.
E os sinais já estavam todos aí. Agora a gente parou e espero que tenhamos sabedoria para saber o que fazer disso, para sabermos qual é o próximo passo. É inevitável a gente olhar com seriedade e pensar em qual é o próximo passo. A resposta eu não sei qual é, Pedro, mas estou muito afim de falar sobre ela, pensar sobre ela e me rever também. Eu acho que não é uma revisão do outro, é uma revisão em mim também, né? Porque a gente fica muito juiz, julgando o outro, e é importante a gente fazer também uma autorreflexão. Olha, Lázaro, é assim, eu sei, eu, Pedro, sei, porque sou ator, não é? E vivi durante grande parte da minha idade adulta nos Estados Unidos. Eu sei o que é ter um filme a estrear num festival como o South by Southwest. Eu sei da importância, do peso, da dimensão que isso tem para efeitos de distribuição até, não é? Quer dizer, eu sei de tudo o que envolve um filme estrear num festival como esse. Como é que tu lidaste, não é? Porque, e acaba por ser uma coisa, no meio de tudo o que está a acontecer, não é? Seria irresponsável colocarmos muito peso nisso, mas tu, enquanto pai desse projeto, realizador, a pessoa que trabalhou nisso durante 8 anos, como é que foi para ti não poderes estrear o teu projeto nesse festival? E desculpa estar-me a rir porque eu acho que é mais para chorar, não é? Então Não, mas eu agora estou rindo também. Eu estou rindo também e estou tendo que entender que ele vai chegar na hora certa. Mas foi um motivo de muita tristeza. Quando o filme foi anunciado para o SXSW, várias distribuidoras internacionais começaram a nos ligar, vários publicists também. As pessoas começaram a assistir e dar uma resposta muito positiva do filme, o que me deixou muito alegre, primeiro, porque eu estou nesse projeto há 8 anos, dediquei a minha alma para fazer ele. Foi um trabalho que eu acho que é resultado de muito aprendizado da minha carreira como ator, como escritor e estreando na direção, e eu queria muito que as pessoas vissem. Quando cancelou o festival, primeiro foi um susto grande, porque financeiramente, para minha produtora, foi um baque. E a gente tem que ver como é que vai lidar porque com é isso assim, agora. Lázaro, o festival não paga as viagens, não é? Não, ele não paga nada. Ele só dá um desconto nos passes de entrada para as mesas de debate e para as sessões de filme. Portanto, vocês estavam a fazer o investimento de levar grande parte do elenco, não é? Exato, levar o elenco, levar a equipe, passagem, hospedagem, alimentação. Algumas das coisas a gente conseguiu reaver, mas eu estou entendendo também que essa distopia que foi feita, talvez ela ser exibida um pouco mais na frente, depois da gente ter vivenciado isso, talvez tenha alguma outra percepção para o público. Eu estou tentando me apegar a isso, porque primeiro foi muita tristeza, né? Claro, claro. Ok. Olha, Lázaro, diz-me só uma coisa e vamos, eu acho que isto é muito importante nós falarmos, até porque é super atual e tem a ver com a cultura e o futuro da cultura, não é? Pós-pandemia. Cá em Portugal tem-se falado imenso sobre isso, não é? Porque a nossa área foi das primeiras a parar e muita gente aqui trabalha a recibos verdes, não é? Portanto, não são pessoas que têm contrato, são freelancers, não é? Sim. Então agora começa-se a tentar perceber como é que o Estado pode ajudar. Houve uma iniciativa que foi feita, mas que não correu bem. E depois acabou por não ir para a frente. Portanto, nós estamos a viver aqui um momento um pouco conturbado. Mas depois fica no ar, por vezes, esta ideia de que a cultura não é urgente. Mas eu acho que, se calhar, nós precisamos de utilizar este momento também para estreitar os laços entre nós, não é? Os agentes culturais e quem vê o nosso trabalho, não é? A nossa audiência. A gente está vivendo, na verdade, um momento de relação muito afetuosa das pessoas com a cultura, né? Nesse momento de isolamento, o que está acolhendo as pessoas são produções culturais. As pessoas têm ouvido músicas, assistido filmes, séries. Aqui no Brasil tem um projeto que disponibiliza peças de teatro por 24 horas online. Então, o que está acolhendo as pessoas é justamente cultura. Isso é um lado positivo disso tudo. Acho que a gente vai precisar conversar seriamente, porque, claro, que a gente, pós-corona, vai viver um momento de desequilíbrio grande. E os países têm várias prioridades. A cultura também
pode ser uma prioridade, porque cultura bem utilizada é estratégico, sim. Movimenta a economia, gera imposto, retorno de imposto, emprega muita gente, muitas famílias são Claro. sustentadas por isso, e é o extrato de uma nação. E ser o extrato de uma nação tem vários valores, e aí a gente pode passar horas falando sobre isso. E economicamente é uma indústria que pode ser muito forte. A gente vai ter que fazer uma força-tarefa, assim como todos os setores da sociedade, né? Medicina, engenharia, construção civil, agricultura. A gente vai passar por esse momento de convocar a sociedade para a gente conseguir ser aquela nação plena que a gente falou um pouquinho atrás, né? Que é uma nação que consegue oferecer de tudo para todos. Oferecer alimentação, saneamento básico, emprego e também cultura. Claro, boa. Falaste muito bem. Olha, diz-me uma coisa, o que é que tu achas que vai ser de nós quando a poeira assentar? Quando as pessoas começarem a voltar ao normal? O que é que tu achas que terá mudado na forma Pedrinho, como nós vivemos a nossa vida? Eu sei que isto não é uma pergunta fácil, mas vale a pena fazer. eu não sei responder isso não, porque em mim moram dois Lázaros, né? Mora um Lázaro que é catastrófico e que acha que a gente não vai aprender nada, que a gente vai voltar a brigar, que a gente vai voltar para o nosso individualismo de cada dia, que a gente vai voltar para a polarização política. Essa vozinha está aqui desse lado falando isso também, né? Porque uma transformação por um vírus talvez não atinja os lugares emocionais e racionais que a gente precisa para se transformar. Mas tem um outro Lázaro que está aqui do lado também, e é uma vozinha que é muito interessante, que me fala que a gente está tendo a oportunidade de viver com mais simplicidade, a gente está tendo a oportunidade de ver com muita clareza quais são as faltas que a nossa sociedade tem. Quando a gente vê as pessoas que moram nas periferias, as pessoas desempregadas, as pessoas sem acesso à saúde de qualidade, isso fica estampado na nossa cara, está no jornal de todo dia, não tem como a gente fugir. Quando a gente percebe que do lado da nossa casa, por melhor que seja a nossa casa, mora uma pessoa que não tem boas condições de vida e que esse vírus está aí para nós dois, isso traz reflexão. Quando a gente fica trancado nas nossas casas, convivendo com as pessoas que estão ali 24 horas por dia, maximizando defeitos e qualidades, e a gente tem que lidar com isso, porque a gente não tem para onde fugir, a tendência é que a gente se transforme. E quando a gente percebe que todos nós somos feitos do mesmo material e podemos morrer, Pedro, com uma gripe. E É podemos verdade, ficar não é? desempregados, Pedro, sem ter o nosso sustento com uma gripe. Isso é forte demais para não transformar. Então, eu espero que isso nos dê a consciência de que a gente mora em uma sociedade, que nós somos muito diferentes e que quanto mais equilibrada e igualitária for a sociedade, melhor será a vida de todo mundo. Essa é a minha esperança. Não sei se é o que vai acontecer, Pedro, porque a gente é, como diz lá na Bahia, a gente é renitente. É um termo Olha, aqui novo. olha, meu irmão, A gente persiste no erro. é assim, falando da Bahia, eu quero-te agradecer uma coisa que é tu teres-me apresentado o Wagner, não é? O teu grande amigo Meu Wagner irmão. Moura. Tu lembras, não é? Quando tu levaste-me à casa do Wagner e um dia, não é? Eu e tu, nós estávamos a fazer um filme juntos, o Grande Quilape, Grande quilômetro. que foi rodado entre Portugal e Brasil, não é? E passámos pelo Rio de Janeiro e tu levaste-me à casa do Wagner e passámos uma tarde maravilhosa. E é assim, depois eu voltei a estar com o Wagner no Festival do Rio e acabámos por trabalhar juntos. Eu fiz um filme com o Wagner, não é? Que sai amanhã, ou seja, Amanhã. quando esta entrevista Saiu for para o 17 de ar, abril, né? 17 de Saiu abril, 17 de abril. 17 de abril, exato. Portanto, Sérgio. quando a entrevista for para o ar, não é? O filme já terá saído. Mas quero-te agradecer imenso, não é? A apresentação que tu fizeste e eu passo a dizer o seguinte: antes de conhecer, e obviamente antes de conhecer o Wagner, eu tinha visto um filme que vocês os dois fizeram juntos, que foi o Cidade Baixa. Sim. E foi um filme que me tocou, não é? Porque acho que é um filme de atores e eu lembro-me de ter visto o vosso trabalho e da Alice Braga também e a narrativa do filme também.
e de ter sentido dizer, pô, incrível, não é? O que esses caras estão a fazer, muito, muito bom, incrível. E depois trabalhei com os dois, não é? Então... Pedrinho, eu primeiro assim, acho um absurdo você falar só de Wagner, porque eu já te apresentei um monte de gente e você já me apresentou um monte de gente. Não, mas É eu com o bem Wagner verdade que trabalhei, Wagner... não é? Nós trabalhamos juntos, ou seja, acaba por Não, haver mas essa... estou tirando sarro com você, sabe por quê? Porque eu preciso te dizer uma coisa que para mim é muito importante que seja dita. Eu acho que o que ligou a gente, o que liga a gente é uma generosidade profunda. Essa generosidade aconteceu desde o primeiro dia que a gente se encontrou em Portugal para ensaiar o filme. Eu, um ator brasileiro, chegando em Portugal, sem conhecer ninguém, muito preocupado e muito nervoso pela responsabilidade de fazer aquele filme numa língua que eu não dominava, com pessoas que eu não conhecia, que eu não sabia se seria bem tratado, se eu seria acolhido ou não. E você foi a primeira pessoa que me acolheu, que me convidou, que me levou para lugares, que me apresentou a pessoas, que me falou da sua cultura, que me falou da sua família, que me falou da sua intimidade e criou um laço de afeto que faz com que eu seja grato por você para a vida toda. E mais grato ainda porque isso não se tornou uma relação de apenas um momento na vida da gente num filme. A gente se viu de novo em outros países, com outras pessoas, a gente se falou por telefone. E isso nem sempre é possível entre profissionais das artes. Às vezes, ou por desinteresse, ou porque a nossa vida é sempre corrida, a gente não alimenta essas relações. Sim. Eu acredito nas relações a partir do afeto. E você me faz acreditar que esse é o ponto de vista certo. Claro. Por isso que eu sou muito feliz em ser seu amigo, em poder fazer essa entrevista aqui. Sei que a gente poderia fazer várias outras, que a gente sempre tem muito assunto para falar, muita história para contar, para relembrar. Então, queria, antes da gente terminar a entrevista, te oferecer um cadinho do meu carinho, admiração, respeito e amor que tenho por você, meu irmão querido. Pô, meu irmão, é super recíproco e eu tenho as melhores memórias do tempo que nós passamos a fazer o Quilapi, não é? Foi muito especial, foi tudo o que aconteceu à volta daquele filme, a própria relação com o Zezé Gamboa, não é? Que é uma personagem e é uma pessoa muito querida. Portanto, sim, só coisas boas. Olha, antes de terminarmos isto, eu vou-te desafiar aqui por uma coisa rapidamente, ok? Opa, tá bom. Então é assim, deixa-me só explicar-te aqui o contexto disto. Esta nossa entrevista vai ser obviamente uma entrevista especial, não é? Para o meu espaço, o processo das coisas, e mais porque nós estamos a viver o momento que nós estamos a viver. As minhas entrevistas normalmente são entrevistas mais direcionadas para a vida da pessoa, não é? Os processos da pessoa, e hoje nós focamos-nos mais neste momento presente, não é? Quer dizer, que acaba por consumir os nossos dias, não é? Nós estamos todos em isolamento globalmente. Então, eu quero terminar isto com um questionário, que é um questionário que foi desenvolvido por um crítico francês, o Bernard Pivot, crítico jornalista, e que mais tarde foi reutilizado pelo James Lipton no Inside the Actors Studio, que foi um programa com o qual eu cresci, que me marcou imenso, porque eu lembro-me de ver entrevistas com atores por quem eu tinha e continuo a ter um respeito tremendo, e eu quero dar continuidade a este questionário, não é? Com as minhas pessoas e também mostrando, não é? Respeito pelo trabalho que foi feito pelo James Lipton e pelo Bernard Pivot. Vamos a isso? Vamos a isso. Então é assim, qual é a tua palavra preferida? A tua palavra de eleição? Afeto. Afeto. Saber que a gente afeta e é afetado o tempo todo. Palavra que tu menos gostas? Pobreza. E não no sentido somente da palavra da pobreza no sentido econômico, pobreza de espírito, pobreza de todas as pobrezas. Eu acho que a gente precisa ser farto na vida. Boa, ok. Qual é o som que tu mais gostas? O som que eu mais gosto? O som do avião quando chega em Salvador. Certo. Olha, o som que tu menos gostas?
O som que eu menos gosto, o som que eu menos gosto de plateia vazia. Ah, uau, boa resposta, Lazinho. Olha, que profissão, se tu não fosses ator e realizador e produtor, que outra profissão tu gostarias de exercer? Eu antes dizia que eu ia ser infeliz, mas hoje em dia eu penso na possibilidade de um dia não trabalhar com arte. Mas tem uma profissão que eu invejo profundamente e eu estou voltando a pensar nela, que é médico. Uau! Eu acho uma profissão muito nobre e eu comecei a admirar essa profissão quando eu era criança e acompanhava minha avó até o médico. Estava sempre preocupada com saúde e quando o médico falava com ela, parecia algo mágico que acalmava ela, que ela só com a fala dele, ela já ficava um pouco mais viva. E isso para mim é uma coisa importantíssima e eu estou voltando. Se eu não sei se não teria as habilidades, mas eu acho uma profissão que eu admiro muito. Uau, maravilha. Olha, Lazinho, para terminarmos, diz-me uma coisa. Partindo do princípio que esta experiência não termina, não é, com a cessação dos nossos órgãos, ou seja, que existe um além, e partindo desse princípio, o que é que tu gostarias que Deus, no sentido bíblico, não é, te dissesse à chegada? Ah, hoje, eu Hoje. gostaria que ele me dissesse assim: você foi um bom pai, você foi um bom exemplo, você conseguiu inspirar com aquilo que você fez, não somente com aquilo que você disse. Esse é um lugar muito importante para mim, principalmente porque depois que eu tive filhos e eles não me conheciam, eles não sabem de onde eu vim, não sabem o que eu fiz, eu me tornei um novo homem, muito para eles. Sei que afeta o mundo também, porque sou uma figura pública, mas as minhas atitudes, as minhas escolhas são para inspirar eles e para demonstrar algo para eles e para eles terem firmeza de caráter e saberem que o mundo é cheio de possibilidades e que eles têm que fazer esforço para construírem uma história. Porque essa é a minha história também e eu estou fazendo por eles e para eles. Tomara que Deus me diga isso. Pô, que bonito, Lazinho. Bonito. Olha, meu irmão, muito obrigado. Eu sei que tu estás aí com o teu tempo, não é? Super contado e tudo mais. Tu és uma inspiração na minha vida. Eu espero ver-te em breve para te dar um grande abraço e voltarmos a estar juntos, como já estivemos em vários sítios. Nós já estivemos juntos em vários continentes e espero que isso continue a acontecer, porque eu gosto muito de ti, do coração. Imagina, meu irmão, eu que agradeço. Obrigado por essa oportunidade da gente falar um pouquinho. Tá? Estamos juntos, meu irmão. Tamo juntíssimo. Valeu.